Deixar as pessoas entrarem. Dá um celular pra ela. Nem entrou gente ainda. Mas eu convido as pessoas. Glória a Deus. Eu não fui no banheiro, eu quero fazer xixi. Toma delícia. Tá? Entrou alguém aí? Eu vou no banheiro rapidinho. É aqui em cima. Meu Deus, hein, mãe? Para de falar, meu filho, que isso aí vai ficar gravado. Louvado seja Deus, né? Conseguiu, Duda? Conseguiu? Só no fio. Gente, tivemos alguns erros aqui e já já vai começar a live, tá? Em nome de Jesus, aguarda um pouquinho. Será que o áudio tá saindo bom? Já entrou algumas pessoas? Nervosa, Larô? Eu tô nervosa? Não, eu tô calma. Eu tô nervosa. Sempre, né? se né, é só eu vou ficar nervosa mesmo.
a primeira edição. E hoje nós temos a convidada, a missionária Dalvana. Em nome de Jesus, eu acertei o nome dela, sempre erro, né? O Senhor colocou no meu coração muito antes de existir o Forjadas. E, para a glória de Deus, é uma mulher de honra, que tem aí me apoiado bastante, né? Fizemos uma aliança fora do altar, né? Glória a Deus, uma mulher que foi forjada no punho lindo, que cura e transforma vidas. Amém? Louvado seja Deus. Boa noite a todos, que Deus possa, primeiramente, né, alcançar vidas através dessa conversa, porque será uma conversa edificadora, né, e quero ser grata a Deus primeiramente, segundamente a nossa pastora, amiga Michele, como ela disse, foi uma amizade construída fora do altar e que permanece, né, para dentro do altar, né. Sou muito grata a Deus pela sua vida, porque assim como eu fui curada e forjada, assim você também foi. É por isso que nós somos curadas hoje e podemos dar a mão, né, e fazer essa live. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. E para deixar aqui já bem claro, vocês já temos já a data do próximo culto Forjadas para Curar. A glória! A missionária Dalvana vai estar lá conosco, em nome de Jesus. Esteve no primeiro e vai estar aí no segundo também, tá? Dia 13 de setembro, marque aí na sua agenda, você não pode perder. Teremos muita surpresa em nome de Jesus. E aí vamos dar início agora às perguntas para a missionária Dalvana, em nome de Jesus. Amém? Amém. Missionária, conte pra gente quem era Dalvana antes de conhecer a força da cura de Deus. A Dalvana, sem Deus, sem conhecer Cristo, era uma mulher cheia de traumas, cheia de medo, cheia de autodefesa, né? Uma mulher que sofreu muito dentro de uma sociedade, mas ela foi uma pessoa que ela bebeu, uma pessoa que se prostituiu, uma pessoa que traficou, uma pessoa que teve abandono. E essa mesma mulher, né, hoje ela pode dizer que ela está curada. Porque a partir do momento quando você conhece a Cristo, é diferente, né? Então, todos os meus traumas, todos os meus abandonos, todas as minhas quedas, né, me serviram muito. Então eu posso dizer que a Dalvana sem Cristo era uma mulher cheia de traumas, né? Uma mulher cheia de feridas, cheia de mágoa, cheia de ódio, aonde ela não tinha sequer piedade ou amor por alguém, né? Ela simplesmente se deixava ser levada pelas emoções do maligno. Amém. Você enfrentou abandonos marcantes. Como isso afetou sua identidade nos primeiros anos? A minha vida ela foi marcada por abandono. Meu abandono ela começa desde o ventre da minha mãe, quando minha mãe ela me deu para uma família. Então eu tive que lidar com o abandono toda a vida. Eu posso dizer que o abandono ele não faz mais parte de mim 6 anos pra cá, né? Mas eu tive diversos abandonos. E o mais marcante, com certeza, foi a falta da minha mãe. Por a mãe ser uma pessoa protetora, a quem ela tem um dever, né? De te segurar. Agora ela tem um dever de te proteger. Foi a primeira pessoa a me ensinou a dor do abandono. Essa foi marcada assim por surreal, né? Uma dor, uma ferida muito grande, aberta, que trouxe traumas ao decorrer da vida. Há pesquisas relevantes, como terapeutas, psiquiatras, que grandes traumas das nossas vidas que acomete a nossa identidade adulta, ela vem da infância, né? Eu também tive muitos traumas e um deles foi um abandono que não obrigatoriamente minha mãe quis me abandonar, né? A vida
teve que forjar ela, ter que largar eu e meu irmão em casa, né, na mão de um e na mão de outro, para poder sustentar nós, porque meu pai tinha vindo a óbito. Eu apenas com 6 anos de idade e o meu irmão com 3. Então, o abandono, né, eu imagino a dor que você deve ter passado, porque você foi abandonada literalmente. E eu, passando por essa dor, eu sofri, eu imagino o quanto você sofreu e tentou mudar a sua identidade para chegar onde você é hoje. Tipo, para se curar com a ajuda de Deus. Quando você conhece a Cristo, você passa a ter essa facilidade em se conhecer. Mas enquanto isso, pelos traumas, pelos abandonos, porque é diversos, né? Foi abandono de pai, foi abandono de mãe, né? Foi um abandono de um relacionamento. Então isso marcaram, né? Que trouxe uma síndrome do pânico, né? Ela descadeou muita coisa. Então quando a gente estamos falando de um trauma de mãe, a gente estamos falando de alguém que podia te apoiar, alguém que podia te segurar. E essa pessoa foi a primeiro abandono. Aí o segundo você vai olhar e vai ver que não tem um apoio paternal, que é super importante, né? Um pai sobre a vida. Aí você também não tem esse apoio. E aí no decorrer da vida você começa a ver que aquilo se torna uma coisa tão normal para você que você vai aprendendo a viver com essa dor. E eu costumo dizer que tudo que traz dor, traz danos. Sim. E tudo que não é curado é aberto. Eu sempre carregava uma frase comigo que eu podia até que a dor que tivesse sangrando da maneira que tivesse, mas eu ia colocar um pano sobre a minha dor, um pano, ia enfiar todo o sangue para dentro e ia prosseguir no meio da caminhada. Porque, na verdade, eu queria só entender que aquela dor esqueceu. Só que hoje, não posso dizer que eu não tampo mais essa ferida que se abriu. Eu não tampo mais esse sangramento. Hoje eu sou curada. Porque eu tive um encontro verdadeiramente com o Espírito. Eu tive o Espírito Santo que me abraçou, né? Eu tive o Espírito Santo que me deu graça, que me colocou de pé. Eu tive o Espírito que vai olhar para mim e vai dizer: filha, independente do cenário de quem vai estar com você ou não, eu sempre estive. Né? E quando você começa a conhecer Cristo, você começa a se conhecer. Mas até chegar nessa fase, o abandono traz muito, muito trauma. Verdade. Qual foi o momento em que você percebeu que precisava mais do que a força humana para continuar? Em qual momento que você percebeu que você precisava mais do que a força humana para continuar? É porque quando a gente sabe todo momento que a gente precisa do mundo espiritual. A gente sabe o que é certo, porém a gente não temos a força para praticar. Mas quando eu entrei numa síndrome do pânico, onde eu ia dentro de um mercado fazer compra e largava aquele dinheiro, largava celular porque o medo vinha, eu entendi que estava na hora de conhecer Cristo. Eu entendi que eu precisava de algo, né, chamado Pai. Algo que verdadeiramente te abraçasse, te trouxesse o calor, né? Não o calor humano, mas o calor do alto. Porque o Pai do alto não é o Pai da terra. O Pai da terra, ele protege. E o Pai do alto, ele te aquece. Aleluia. Você tá entendendo? Porque o Pai, ele só consegue te abraçar. Mas ele não consegue esquentar o coração, né? E o Espírito Santo não, ele me abraçou. Aleluia. Como Pai. Ele me aqueceu. Então foi nesse momento, na hora da síndrome do pânico, eu entendi que eu precisava, não da força mais humana. Eu não precisava mais ir para um salão, beber, passar a noite todas, criar uma autodefesa muito grande, né? E depois voltar para dentro da minha casa e me sentir solitária. Não. Eu comecei a entender que eu podia fazer tudo isso, mas quando eu voltasse,
aquela dor estaria lá. E aí eu fui entender que a minha dor, as minhas traumas, não era humano que podia curar, a não ser o eterno. Aleluia, glória a Deus. Como foi esse encontro com Deus que começou a restaurar a sua alma? Eu costumo dizer que a maioria de nós somos convencidas. Você está bem, você está dentro da igreja 10, 20, 30 anos, você acha que você está bem, literalmente. E sendo que, na verdade, você só está se enganando. Porque eu fiquei dentro da igreja por 8 anos com todos esses traumas. Eu fiquei dentro da igreja com todas essas dores, com tudo isso. Mas eu não era convertida. Então, o momento que eu vou entender que eu tive encontro verdadeiramente foi quando eu abri o meu coração para Deus. Eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor entre, mude, restaure e faça. Eu entendo quem é Deus, eu entendo verdadeiramente quem é o Espírito. O céu começa a trabalhar de dentro para fora. Porque antes era só fora. Eu me vestia como crente, eu falava como crente, eu me penteava como crente. Mas dentro de mim, eu estava totalmente desviada. Porque era um coração cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de tudo. E eu ia para a igreja dizendo: eu estou bem. E o Espírito olhando para mim dizendo: filha, acorda! Está na hora de ser liberdade. De liberdade. E quando eu digo liberdade, é liberdade espiritual. Eu tinha medo de contar para Deus os meus traumas. Eu tinha medo de dizer para Ele: eu quero aceitar o Senhor como único e eterno Salvador. Mas todos os dias, até hoje, nós somos curadas. É verdade. Todos os dias nós somos curadas de traumas, passado, acontecimento. Então eu falo que o meu encontro só aconteceu quando eu conheci, como Pedro vai dizer, como Cristo vai dizer: conheceis a verdade vos libertará. E aí foi onde nós começamos a ser liberta pelo Espírito. E se a gente formos repararmos profundamente, hoje tem muitas dessas mulheres enfermas dentro das igrejas, né? Passando por traumas, muitas vezes dentro de casa, e ela não consegue entregar o seu máximo ali de saber que Deus pode mudar e transformar e curar, né? Muitas mulheres estão fragilizadas e se a gente for reparar mais profundamente, a gente vai ver que essas mulheres, elas descontam a raiva, né, de todos os traumas que são atingidos e feridos no pessoal, né? Quando a gente somos feridos e a gente não somos curados, é automático que a gente vai machucar outras pessoas também. Então, por isso que quando a gente somos frustrados, estamos machucados, a gente nem devemos aconselhar. Porque se uma pessoa ela passa um trauma dentro de um casamento, aí tem uma separação, quando uma outra pessoa vai perguntar sobre casamento, ela fala: se eu fosse você, eu não casaria. Então, quando a gente não está curado, a gente não estamos preparados nem para aconselhamento. E hoje nós vemos pessoas assim dentro da igreja, né? A gente se ouve muito falar do filho pródigo, né, que se foi, pegou a sua herança e se foi. Mas o filho que estava dentro de casa estava tão perdido quanto que se foi, né? Então, hoje eu acho que as igrejas, em geral, acho que não precisava nem ser as igrejas, eu acho que precisaria mais de encontro com mulheres para poder tratar, sentar e falar, né? A mulher, ela em si, pastora, ela tem uma responsabilidade enorme. Sim. E isso acaba pesando. Porque a mulher em si, ela é mãe, ela é esposa, ela é amiga, ela é conselheira, ela é ajudadora, aí ela tem que fazer o papel de professora, o papel de médica. E isso são coisas que vão pesando. E o que eu mais vejo dentro das nossas igrejas são mulheres frustradas,
mulheres que pregavam outra hora e não prega mais, mulheres que cantavam outra hora e hoje não canta mais, ou até mesmo mulheres que faz tudo isso, mas quando volta para dentro da tua casa, é brigas, é contendas, é confusão. Ela não consegue ter o mesmo amor que ela tem lá na igreja pelo filho, pelo esposo. Ela não consegue guerrear pela sua casa. Por quê? Porque as igrejas, ela te obriga a você ser forte, a você aguentar. Mas ela não te ensina a ser curada. Verdade. Você tá entendendo? Ela te obriga a ser forte. Se você parar agora, fulano desiste, Beltrano desiste. Mas e você? Como que você tá? Porque a Bíblia vai dizer que um cego não pode agredir outro cego. Aquilo que a senhora disse. Não tem como alguém que foi frustrada por um casamento, alguém que foi marcada por traumas, e olhar e dizer assim, dessa forma, eu vou casar. Ela vai dizer, não casa. Eu estava numa roda de amigos, conversando, e umas duas mulheres se levantaram e falaram assim, eu me arrependo de ter casado. E eu levantei com muita alegria no coração e disse, eu casaria novamente. Por quê? Porque eu fui curada. Sim. E elas estão machucadas, elas estão feridas. Apesar que mas fulano, Beltrano, não. A minha carne com a carne do meu esposo se torna uma só. Então, se eu estou machucado, o meu esposo também está. As pessoas, elas só se querem colocar no lugar do outro. Mas e se fosse ela? Você entende? Então, assim, hoje as igrejas, ela precisava trabalhar mais sobre cura. Cura para mulheres. Não é só a mulher ir lá pregar, não é só a mulher ir lá cantar, não. É a mulher ser amiga, ser esposa, sabe? Ela ser companheira para os filhos. Sabe por quê? Porque quem está curada, cura. Quem está machucada, machuca. Sabe? Quem está ferida, fere. E tem um ditado no mundo, né, que diz, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Isso é muito errado. Porque quando eu conheço a palavra, a minha criatura, ela morre. Você está entendendo? O meu eu tem que morrer. É um ditado popular que diz, olha, a mesma medida que você mede, você será medido. Só que Cristo, ele não fez isso. Imagine Cristo naquela cruz do Calvário, morrendo, sangrando, né? Ele olhando para mim, olhando para você e dizendo, olha, eu fui ferido, Pai. Fere eles também. Mas qual que é a palavra que ele libera da cruz? Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que faz. Então o maior ato de cura é a cruz. A cruz ela cura, a cruz ela liberta, a cruz ela transforma. E a gente não pode ensinar nossas mulheres hoje a ser forte, mas ser curada. Porque uma mulher curada é uma mulher valente, é uma mulher forte, é uma mulher que vai dizer, nada me impede de eu servir a Cristo. Nada me impede de eu lutar pela minha vida, lutar pela minha casa, lutar pelo meu esposo. Então é isso que a gente precisamos entender. E dentro dos nossos ministérios não é trabalhado isso. É trabalhado assim. Vai, faça. Tá sangrando, tá machucando, tá doendo, vai embora. Opa! Tiro para o freio. Espera, senta, se conhece. Fala, preciso de ajuda. Sim. E hoje nós não vemos isso mais. Porque você vê alguém pedindo ajuda, é sinal de vergonha. É sinal de humilhação. E sendo que a palavra do Senhor vai dizer para mim, dizer para você, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu vejo que você está machucada, eu preciso te ajudar. É como aquele, acho que foi o samaritano que estava na beira do caminho. Na beira do caminho. Passou quem? Levítico, não foi? Passou o sacerdote. Foi embora, ninguém ajudou. E quem veio para ajudar ele? Foi o samaritano. Foi o samaritano. Foi quem deu a mão, foi quem pegou, foi quem pagou. Então, muitas das vezes, nós precisamos ter esse amor, ter essa empatia. É olhar para uma irmã dentro da igreja e saber que ela não está bem. Mas eu não ir lá julgar, eu não ir lá obrigar ela. Mas olhar para ela e falar, amiga, eu tô com você. Vamos orar? Vamos fazer um propósito? Sabe? É isso que falta dentro das nossas igrejas. Cura. Eu escutei de um líder, uns 3 anos atrás, que um líder ele nunca pode mostrar suas fraquezas. Se ele errou, ele não pode pedir perdão.
Se ele feriu, ele não pode falar que feriu. E eu acho que isso não condiz com a palavra, né? Até porque muitas pessoas que vivem em cima até mesmo dessa teoria os líderes que automaticamente por fora mostra forte, mas por dentro já está a fim de pendurar a corda e pular. Eu digo isso, já com certeza você já ouviu falar de alguns pastores, pessoas que tentaram se suicidar, pessoas que já se mataram devido a essa carga de mostrar o tempo todo que é forte, né? E nem toda vez a gente estamos fortes, nem todas as vezes a gente estamos ali para poder curar, a gente precisamos ser curados, né? E a gente entende bem isso dentro da palavra de Deus. Quando Jesus ele sabe que ele vai ser entregue à morte, a Bíblia diz que ele entrou em agonia. E ele deixou os seus discípulos e foi para onde? Para o monte orar. Porque ele não estava bem. Então, as pessoas levar uma imagem de valente, não quer dizer que ele é valente. Sim. Então, Cristo se separa quando ele não está bem. Por que não como separar? Não é vergonhoso você entregar um cargo ministerial. Não. Não é vergonhoso você sair da frente de uma direção de um trabalho. Não é vergonhoso eu errar e te pedir perdão. Mas hoje estão plantando esse evangelho. Que o líder não pode sair da frente da liderança. É onde eu vejo mais líderes quebrados. Pessoas que não têm capacidade de liderar liderando por causa de um status. Por causa de prazos. Você está entendendo? E quando eu vou olhar para a minha geração, e quem está assistindo a live e nos conhece, eu costumo muito dizer isso. A minha geração é a pior geração de cristão. A irmã não pode sair da liderança, o que o outro vai pensar. Mas a irmã está morrendo. A irmã não está suportando. O que vale você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Sim. O que adianta eu cuidar de 50 mulheres e no final da vida eu tirar a minha? Eu queimar no fogo do inferno. Então são líderes errando. São líderes erranos com pessoas. Porque vai e faz. É uma empresa. Como estão tratando as nossas igrejas como empresa. E eu não tenho medo algum de falar isso. E não se trata mais de uma igreja que ama, uma igreja que tem compaixão, uma igreja que cuida. Você está entendendo? Uma igreja que se preocupa. Uma igreja com o apóstolo Paulo está preso dentro de Roma. Ele está todo preso, ele não está preso dentro de uma cadeia brasileira, não. Peraí, esse cara está preso por total, ele está preso. Ele está sozinho. E ele vai escrever em Filipenses capítulo 4 em diante dizendo: alegrai-vos. E outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele está dizendo, olha, eu estou preso, o meu corpo está preso. Mas o meu espírito, ele está junto com vocês. Olha que coisa linda. Olha que coisa sua, vai a saia. Olha que coisa surreal isso aqui, pastora. Ele está preso com o corpo, mas o espírito está na mesma comunhão. Aleluia. Não importa onde meu irmão vai estar. O nosso espírito está ligado. Nós somos igreja, nós somos corpo. Eu preciso de você, você precisa de mim. No dia que eu não estiver bem, eu vou falar, eu não estou bem, pode me ajudar? Por quê? Porque eu entendi dentro da palavra que não importa, mas nós estamos unidos na mesma fé, na mesma comunhão. Glória a Deus. Teve algum momento que você quis desistir da caminhada? O que te manteve firme? Pastora, eu passei processos dolorosos, e isso não é me vitimizando, porque eu até postei hoje que, dessa mesma maneira eu postei, que a minha dor nunca será muleta para mim, mas sim um grande testemunho. E hoje eu falo isso porque eu sou curada. Mas antes eu sou coitadinha, eu sou isso.
E o momento que eu mais quis desistir foi o momento que eu passei pelo abandono, né, de um casamento, onde eu fui casada, onde essa pessoa, ela me acompanhou e ela foi embora, sem me dar tchau, me deixou com as 3 crianças, lembrando que o bebê tinha 6 meses na época, e eu me vi numa situação dolorida, sem água, sem luz, aluguel atrasado, sem comida, e eu achei que aquela hora a igreja seria meu refúgio. E foi a hora que a igreja mais me bateu. Foi a hora que a igreja olhou para mim e disse: olha, tá nessa situação porque tá em pecado. Porque na sua vez é prova, mas na minha vez é pecado. Ela tá dessa maneira porque você pecou e a gente vê isso dentro da palavra. Jó, o que aconteceu com você? Fala logo, confessa, os 3 amigos dele. Você só tá se você pecou contra Deus. Ninguém vai entender o seu processo. Sim. Quando eu fui para dentro deste momento que eu quis desistir, foi uma vez que eu fui, quando aconteceu tudo isso, eu fui para uma certa igreja, que não convém falar o nome, e o pastor falou assim, pessoas de nome, que todo mundo respeita, pessoas que são tituladas como grandes mulheres de Deus. E eu cheguei nele, contei a história pra ele, falei: pastor, eu não sei nem o que eu vou comer com meus filhos hoje. Ele pegou uma cesta básica pequena, 1 quilo de cada coisa, não era nem 5 quilos de arroz, 1 quilo de cada coisa, e falou assim pra mim: olha, eu dou cesta básica hoje, mas domingo que vem não conte comigo. Ele falou pra mim ali, acabou a história. Então aí ele foi pra cima do altar no culto de ceia e disse: eu dei a cesta básica pra missionária da Alvana hoje, mas amanhã ela não conte comigo. E isso marcou a minha história. Naquele momento eu saí dali revoltada, porque além dele me expor, ele deixou bem claro que a minha vida não tinha valor pra ele. Mas o que fez eu permanecer firme foi que a minha dor nunca foi atrapalhar o meu propósito. Eu tenho um propósito, eu tenho um alvo. Qual? Morar no céu. Eu sempre olhei para as dificuldades e disse: eu vou vencer. Porque o Espírito Santo de Deus, ele gritava dentro de mim: é só uma fase ruim e isso vai passar. Essa cesta básica, ela marcou a minha história. Porque as pessoas, elas não têm amor um pelos outros. É por isso que a nossa palavra, a nossa Bíblia vai dizer: o amor de muitos se esfriaria. E tem se esfriado, pastor. Sim. Mas o que eu permaneci, como um amigo meu ministrou uma vez, eu guardei pra minha vida. 6 anos eu carrego essa frase. Nunca deixe a dor atrapalhar o propósito. E eu levo 6 anos permanecendo dentro desta palavra. A minha dor, ela não pode atrapalhar a minha adoração. Ela não pode me fazer desistir do caminho do Senhor. Quem era nós outra hora? Sim. Olha o que o céu já fez. Você fala: hoje eu não tenho isso, mas o que você não tem é o sonho de muita gente. Essa caneca que nós temos aqui hoje é o sonho de muita gente. Eu queria só uma caneca, porque toma num copo de plástico. Aí a gente não cuida, a gente não zela, a gente não lava, a gente não seca. E a vida do próximo sempre é melhor do que a nossa. Mas aí a gente vai olhar para trás e vai falar assim: tem alguém orando por essa caneca. Então, o que me fez permanecer foi o meu propósito: servir a Deus. Amém. Glória a Deus. Missionária, você tem algum ressentimento por quem abriu essas feridas emocionais na sua vida? Pastora, hoje não. Hoje não. Mas eu tive muitas. Recentemente, eu passei por um ministério algum tempo atrás, inclusive esse ano ainda. E a pastora dizia que me amava, que era minha amiga,
que era minha companheira, que estava lá para tudo. E essa mesma pessoa, quando eu fui congregar com ela, foi a mesma pessoa que me desprezou. Ela não me via dentro da igreja. Por causa de uma saudação que eu dei de cima do altar, e a igreja dela chorou toda. Porque tem pastores que estão preocupados com a igreja gritar. Sendo que muitas das vezes ela está doente, a ovelha. E ela precisa ouvir Cristo falar de uma outra maneira, e você acha que um culto avivado é falar línguas estranhas. É ter pula-pula. Eu não sou contra. Eu sou pentecostal até o tutano. Mas quando eu entrei em cima daquele altar, pela misericórdia de Deus, e Deus trouxe uma palavra dizendo: Salmo 46, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Desse dia em diante, essa pastora mudou comigo. E essa pastora, ela fez uma certa come e bebe, e foi oferecido para a igreja inteira. Quando chegou na minha vez, pastora, eles não sequer se falaram: missionária, um copo de água. Eu disse para ela: eu vou cantar com vocês. Na minha igreja tem que ficar 90 dias sentada. A missionária da Albana. Mas quando chegou outra missionária, na mesma semana, ela estava lá cantando no grupo. A recepção de pessoas. E isso me trouxe um certo ressentimento, sim. Sabe por quê, pastora? Porque as pessoas estão preparadas para ver você sempre caída, mas nunca para te ver de pé. É verdade. As pessoas querem ter o desejo de falar: eu vou orar por você porque Deus me mostrou que você não está bem. Mas as pessoas não têm o prazer de falar assim: eu vou no culto de ação de graça, porque agora você tem. E isso me trouxe um certo receio muito grande. E um dia o céu falou para mim, e detalhe, eu fui embora e eu cheguei em casa chorando. Andei chorando. Quando eu cheguei em casa, meu esposo estava, comecei a conversar com meu esposo. E meu esposo, graças a Deus, é o meu maior intercessor. Ele falou assim: fique em paz. Cada um dá aquilo que tem. E o Espírito Santo bradou, pastora, no meu coração, na hora, dizendo: eu agradeci a Deus. E hoje eu sou liberta. Porque o que mais te fere, pastora, não são os de fora. É de dentro. Quem vai te matar não é quem tá lá fora, é quem tá aqui dentro. Sabe que você vai falar assim: vou fazer uma live. Sabe quem mais assiste? Os de fora. É os de fora, não é os de dentro. Gente, eu preciso que alguém vá lá e comece a me seguir. Então eu aprendi muito. Então ressentimento eu não tenho por ninguém. O engraçado é que toda arma preparada para nós, lógico, para pessoas específicas, né? Porque Satanás, ele é assim, ele sabe não te tocar, né? Inclusive, eu ministrei isso ontem na igreja que eu fui e falei sobre isso. Satanás, ele prepara a arma porque ele sabe a área que mais te toca, que mais vai te ferir. Ele sabe a área que o pastor Alexandre mais vai ficar ferido, ele sabe a minha área. E o inimigo na minha vida, ele sempre tenta trazer o meu eu à tona. Sempre tenta. Sempre quer mostrar o meu Pedro. Porque assim, quando nós servimos a Cristo, a gente deixamos de ser aquilo que nós era pela misericórdia do Senhor, né? Todo dia a gente vai matando o nosso eu. Todo dia a gente vai enterrando. Eu não posso ser, eu não vou ser, né? E o inimigo, ele vai, não, ela tá ficando cada dia mais forte. Eu preciso dar mais uma investida ali, né? Essa semana mesmo, Satanás fez, semana passada, na verdade, tem 15 dias isso, tentou de todas as maneiras. O Alexandre, no domingo, depois do aniversário da minha irmã, falou assim:
Amor, amanhã vamos começar o propósito, porque o Forjada sair, a live tá aí. E Satanás, ele vai pelejar e vai armar cilada contra nós. Quando foi na segunda, ele falou a mesma coisa. Quando nós chegar do serviço, a gente vai fazer um jejum, entrar no propósito e tal. Saiu, a minha moto não pegou. Meu filho sofreu um acidente. E aí fui buscar um remédio, acabei me envolvendo meio numa confusão e por pouco eu não fui a Michelle que eu era antes. Porque a Michelle de antes não gostava muito de discussão. A Michelle de antes era da voadora de soco e ponto. Eu não queria. Todavia, eu sempre me arrependi muito das coisas erradas que eu fiz. Mas é só depois que eu fiz elas. Sempre. Tem gente que faz, né, e não se arrepende. Eu já fiz, já tá feito, problema, não tô nem aí. Eu não. Sempre quando eu fazia alguma coisa errada, sempre eu me arrependi após. Só que eu nunca tive controle do Pedro que existia dentro de mim. Hoje eu tenho. Hoje eu consigo me controlar. Só que às vezes Satanás, ele arma uma cilada tão profunda que é para poder te envergonhar. Que é para poder falar assim, você está se escondendo atrás da Bíblia. Essa não é a da Alvana. Não, Dalvana, para que você está me mendigando um pão? Peraí, eu vou te forjar mais um pouquinho, um abandono. Sempre quer te deixar sozinha e necessitando das pessoas, né? Mas aí tem Deus que cuida, porque o Pai é poderoso e generoso e cuida, né? E isso é extraordinário. Você falando agora, passamos, né, por abandono, e é o que mais acontece comigo até hoje. Ser rejeitada. O diabo, ele sempre traz alguém para me rejeitar. Hoje, pastora, louvado seja Deus, não me fere mais. Tá tudo bem que entrar na minha vida, mas tá tudo bem que foi embora dela também. Porque quando você tira essa independência emocional de cima do outro, sim, você aprende a viver melhor. E tudo se torna mais leve. Eu chamo a independência emocional que eu só estava feliz se você tivesse do meu lado. E o diabo sabia disso, e o diabo fazia o quê? Usava as pessoas para rejeitar. E hoje eu falo assim que a área que eu fui mais machucada foi a área que eu mais fui... Deus abençoe. Que foi a área que eu mais fui forjada. Então a rejeição para mim foi a área que eu mais fui forjada. Abandono, mãe, pai e marido. Amigos. E isso o diabo até hoje tenta. Só que hoje eu olho para ele e falo, diabo, você não tem mais poder. Então, quando a gente vai falar de traumas, o diabo sempre vai querer trazer o seu passado. As pessoas olhavam para mim e falavam, você está fazendo o que aí? Você não vai reagir? Não, a gente não vai reagir. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Né? Não vou me submeter a esse papel. Porque hoje ninguém vai falar assim, você viu o que a Dalvana fez? Você viu o que a missionária ela fez? Então hoje a gente tem um cuidado muito enorme, sim, de não deixar as coisas acontecerem para dar avalia a Satanás. Amém. Como você ajuda outras mulheres a curar suas próprias feridas? Bíblia, palavra, oração, consagração, leitura, desabafo. Porque a Bíblia, ela vem primeiro. O restante é conjunto. Então, quando eu tenho Bíblia, eu vou trazer para elas que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você está entendendo? Porque Ana vai entender isso. Ana está machucada. Ana está ferida. Ana está envergonhada. Penina está lá dizendo, Ana, eu gero, você não gera, não. Só que Ana, ela vai entrar para onde? Para dentro da palavra. Ela vai para onde? Para dentro do tempo. Ela vai buscar quem? A face. Então, hoje, para você curar outras mulheres, ajudar a curar outras mulheres, não é só ouvir. Não é só orar. Não é só... Não. É o primeiro passo, é a palavra. A palavra diz isso. É o reino primeiro. E aí a gente vai... O céu vai nos dando estratégia.
faz assim, faz assado, come aqui, come colar, você tá entendendo? E aí a gente vai ajudando umas aos outros. Mas todo dia nós trabalhamos com mulheres o quê? Caída, para baixo, frustrada. E quando você passa a viver com mulheres curadas, você não em si, você é curada também. Então, como que você ajuda a curar outras mulheres? Bíblia. Ouvindo, dando estratégia. Eu vou lá curar ela, orar por ela ir embora? Não. É igual um filho. Seu filho tem uma certa idade. Seu filho vai fazer, exemplo, 30 anos. Você não vai ficar 30 anos dando dinheiro para ele comprar um sapato. Você vai dar estratégia para ele. Arruma um serviço, vai trabalhar, recebe seu salário, você tá entendendo? E compra o seu tênis. Olha que coisa linda. Não é eu chegar lá e dar para ela a cura. Toma. Não. É ensinar para ela a receita. Sim. É um bolo. Você só faz um bolo quando você tem uma receita. Então eu ensino a receita. Qual é a ensina? A Bíblia. A maior receita de uma cura é a Bíblia. Hoje a gente já falamos, né, que tem muitas pessoas com enfermidade e essas grandes enfermidades é ansiedade e depressão, né? Ansiedade é o anseio que a gente do futuro e a depressão e do passado. E fazendo algumas pesquisas, participando de alguns cursos de 3 dias, 4 dias, estudos vai comprovar que muitas das vezes essa ansiedade está até mesmo no fluxo sanguíneo da mulher, né? Quando a mulher entra na TPM, quando entra o estágio maior da ansiedade, ou se ela já tem um estado depressivo, ali naquele dado momento dá uma piorada, né? E hoje a gente fala que a ansiedade, a depressão é uma frescura, mas quando na verdade ela existe e ela vai matando e definhando as pessoas aos poucos. E quando eu falei, Senhor, Ele me deu o nome Forjadas para Curar, assistindo o filme A Forja. Eu assisti no filme, o Senhor me deu o culto, me deu a live, tudo. A primeira, Ele que me mostrou lá na sala de cinema, Ele falou, a Dalvânia que vai ser a primeira convidada. Tudo certinho. E ali eu fui me aprofundando, porque assim, hoje, para a glória de Deus, eu consegui ser curada das minhas dores, dos meus traumas. Não sinto mais ressentimento. Graças a Deus também tenho uma facilidade muito enorme de pessoas que têm essa dificuldade, né, de tanto de se perdoar, quanto perdoar também. E fui me aprofundar que a ansiedade, ela tem algumas coisas que pode se aliviar os sintomas, né? Como usar um olhinho, que eu ia até colocar aqui na live, acabei esquecendo, um olhinho de lavanda, né? Ativa ali, dá um cheirinho, coloca gelo na mão, faz um exercício nos dedos, né? Para poder acalmar. E isso deveria ter cursos dentro das igrejas, né? Para poder ajudar essas mulheres. Na verdade, até os homens hoje em dia tá tendo essa ansiedade. Ontem que eu estava fazendo minha unha, tinha uma irmã junto com a gente e ela tinha recebido uma ligação porque o irmão dela estava com crise de ansiedade, estava muito forte. Então hoje essa ansiedade está atacando geral, né? E eu acho que nós, sociedade, não somente a igreja, tinha que se abraçar mais, né, e cuidar um do outro, né? Pedir a força ao general de guerra para poder guiar e tentar não, saquear essas pessoas desse abismo, né? Porque o quadro de depressivo, o quadro de ansiedade, o quadro de síndrome do pânico, ela só aumenta. Sim. É comprovado, né, segundo os estudiosos, que é a doença do século, né? É a doença onde as pessoas têm esse tipo de crise, de ansiedade, até mesmo por um passado, até mesmo por um presente, até mesmo pela força de uma responsabilidade. E a igreja, nós tratamos como não fosse nada. Sim. Só que a depressão, ela mata. Sim. A ansiedade, ela mata.
E a gente precisamos entender que Jesus era a cura. Só que é um tempo. E a Bíblia diz, em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de rir. Sim. E eu preciso entender que esse tempo de chorar é um tempo que a pessoa vai estar desarmada. Você está entendendo? É um tempo que a pessoa vai estar descabelada. É um tempo que eu vou olhar para ela, talvez ela esteja as suas vestes sujas. E eu, como uma pessoa curada, uma pessoa limpa, preciso ajudar essa pessoa a se vestir, a se limpar, a ouvir. E nossa geração tem muita dificuldade em ouvir hoje. Hoje tem muitos sábios. Sabe, hoje tem muita pessoa sábia, todo mundo é sábio, todo mundo faz. E na verdade nós não fazemos nada. Porque a palavra de Deus vai dizer que por mais que nós façamos, nós estamos chamados como servo inútil. E nós precisamos ter esse cuidado dobrado com quem tem essa dificuldade. Sim. Porque a minha maturidade, pastora, nem todo mundo tem. Hoje eu consigo pegar minha família e cultuar dentro da minha casa. Eu consigo pegar minha família e cultuar num lugar que é onde eu não sou bem recebida. Mas talvez o outro não consiga nem cultuar dentro da casa dele, muito menos numa igreja que ele não é bem recebido. Então isso vai trazendo o quê? Coisas, vão descadeando. A sua rejeição, eu vou falar novamente, a sua rejeição no passado veio, o diabo viu que deu certo, ele vai querer fazer no seu presente. Sim. E aí é onde a ansiedade vai tomando conta. Eu conheço pessoas que tiraram sua vida por causa de depressão. Que estava tudo bem aparentemente. Sabe, é você se preocupar verdadeiramente, saber que eu fiquei 2, 3 dias sumida e você está com sumo. É você pegar e falar, Pai do Senhor, missionário, tá tudo bem? Como tá? Aquilo que nós faz. É gravar um vídeo, mandar. Você não sabe como que tá a pessoa. Você não sabe as guerras que ela está lutando. Você não sabe o desfecho espiritual que ela está passando. A Bíblia vai dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Se o diabo achar brecha na sua mente, ele toma todo o seu corpo. Se a cabeça está ferida, o restante está tudo ferido. Só que a minha cabeça, ela é cura. A nossa cabeça, Cristo, é cura. E nós somos o corpo, e como o corpo, se um está machucado, a igreja toda se machuca. Então a depressão é verdadeira, a ansiedade é verdadeira, não é frescura. Quando eu escadeei a síndrome do pânico, a minha família falava, isso aí é frescura. Não era. Era uma coisa de 17 anos atrás que eu tive. E eu já sofria, não era uma coisa tão falada como hoje. Então a gente precisa ter esse olhar humano. A gente precisa olhar com o olhar de Cristo. É desvaziar de nós mesmos. E ouvir Cristo falar, vai lá e abraça. O abraço cura, pastor. O abraço liberta, pastor. Sim. O abraço liberta, transforma. Ao decorrer da minha trajetória, logo que aconteceu o abandono, né, do meu casamento, eu disse para Deus, é o último culto que eu vou hoje, era um culto de mulheres, a qual eu tenho né, a honra de participar, que são transformadas para transformar, que leva mulheres que foram feridas, foram machucadas e hoje são transformadas e ajudam a transformar outras mulheres. E me levaram num culto desse, missionária Alessandra, grande mulher de Deus. A Andressa me levou nesse culto. E chegou lá, pastora, eu só queria um abraço, eu não tinha roupa para ir lá, as mulheres tudo bonitas, sabe? Aquele encontro que nós saímos, as mulheres tudo bonitas, não tinha roupa. E aí a Michelle, a Andressa me levou nesse culto. E quando eu cheguei lá, eu falei, meu último culto hoje, viu, Senhor? Mas se o Senhor me abraçar, eu fico aqui. Era dor de uma alma. Era dor de uma ansiedade que estava ali enfiada. E aí quando eu cheguei, missionária Alessandra, grande mulher de Deus, que tem meu amor, meu respeito, mulheres que me ajudaram, que me edificaram, mulheres forjadas. Ela nunca tinha me visto na terra. Quando eu desci um portão, ela estava assim.
Mas ela me abraçou de uma tal maneira, e ela disse para mim assim: seja bem-vinda, mulher de Deus. E aquele abraço marcou a minha história. Então, muitas das vezes, o ansioso, ele não quer ouvir, vai ficar tudo bem. Ele só quer se sentir amado e cuidado por você. Porque o ansioso, ele está com o quê? Com medo do futuro. Ele está com medo do que vai acontecer. E tudo fica mais fácil, pastora, quando você tem alguém que pega nas suas mãos. E naquele dia, eu falei: eu sou amada demais por Deus. Você está entendendo? Quando eu ver alguém, e isso fica aí para a meditação de quem está assistindo a live. Alguém que estiver do seu lado ansioso, com uma depressão, com uma crise de ansiedade, abrace. Coloque no seu colo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele cura através de um abraço. Talvez essa pessoa pensou até em tirar a sua vida. Mas quando ela recebe o aquecimento do Espírito, pastor, ela fala: tem alguém que se preocupa comigo. Tem alguém que verdadeiramente se preocupa com a minha história. É muito lindo. Então a gente tem que ter um olhar humano. Isso, fazia parte da pergunta que eu iria fazer agora, você já respondeu, né? Porque você iria para alguém que se sente invisível, rejeitada e abandonada. Então, abrace. Abrace. Abrace e fale para ela que o quanto ela é importante. E amada. Porque o que me faltou na minha trajetória foi abraço. Me senti amada, cuidada. Eu posso compartilhar algo aqui? Fica à vontade. Eu falo que eu nunca ouvi tanto te amo. Eu nunca ouvi assim um te amo. Assim em data de aniversário, mas por muitas poucas pessoas. E era o meu desejo ouvir que alguém me amava. E hoje eu tô assim, risada porque o Espírito Santo de Deus, ele me entregou alguém que verdadeiramente cuida de mim. E ele declara isso todos os dias sobre a minha vida. Que é o meu esposo. Se ele falar comigo de manhã, eu te amo. Se ele falar comigo à tarde, eu te amo. Se ele falar comigo à noite, eu te amo. E às vezes eu pego no celular e falo: eu nunca fui tão amada, tão cuidada por alguém. Alguém que olha pra mim, que eu vou estar com o cabelo desse tamanho e vai dizer: você tá linda. Alguém que eu vou estar na minha pior fase e vai dizer: você tá perfeita hoje. Alguém que nunca olhou pra mim e disse: olha, você tá mais magra, você tá mais